Sejam bem-vindos ao nosso canal Latitude 10. Eu sou o professor Luciano. Hoje nós vamos trabalhar aqui com vocês teorias demográficas. Isso é muito importante para os nossos estudos sobre população. Bom, você já deve ter visto a teoria demográfica alguma vez na sua vida de forma indireta, como por exemplo nos cinemas. Um dos últimos filmes, o maior sucesso, aliás, de bilheteria, um dos maiores sucessos, Vingadores Guerra Infinita, tinha lá o vilão Thanos, que queria acabar com a metade do universo. Qual que era a teoria dele? Bom, para que houvesse um equilíbrio entre as populações do universo, basicamente era isso, eu teria que eliminar pelo menos 50% do universo. E aí nós temos toda a saga daquele filme que foi um sucesso absoluto. O que tinha ali? Nada mais, nada menos do que uma teoria demográfica. Mas vamos agora para a realidade. Nós não somos os Vingadores, nós precisamos chegar aqui à realidade. Na realidade, nós temos as seguintes teorias. As teorias de Malthus, a teoria malthusiana, os neomalthusianos, os reformistas e os ecomalthusianos. Essas são as principais teorias que vocês vão encontrar em provas, em concursos, em vestibulares e assim por diante. Tá, o que é essa teoria de Malthus, professor? Bom, essa teoria de Malthus aí, a teoria malthusiana, foi colocada por Thomas Robert Malthus. Esse cara, em 1798, escreve um livro, Ensaio da População, tá bom? E nesse livro ele diz que a população mundial, se continuasse naquele ritmo, naquele momento de crescimento, faltaria, tá bom? Faltaria alimentos, faltaria espaço para tanta gente. O que foi essa teoria de Malthus? Ele dizia o seguinte, que a população duplicaria a cada 25 anos. Olha, em 1798 aí, o mundo estava chegando ao seu primeiro bilhão de habitantes. Então, se a cada 25 anos duplicasse, quantos bilhões de habitantes teríamos hoje, né? Então, vamos pensar aí bem. Então, ele dizia assim, que se não houvesse guerras, epidemias, catástrofes naturais, a população cresceria num ritmo de progressão geométrica. O que é isso? Para Malthus, a progressão geométrica significa que se hoje tem 2 milhões, amanhã teria 4, depois teria 8, depois teria 16, 32 e assim por diante. Mas Malthus dizia que a produção de alimentos não cresceria nessa taxa geométrica, e sim taxa aritmética, ou seja, de 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Ou seja, não iria acompanhar a quantidade de gente, o aumento populacional. Bom, mas onde é que está a situação? Malthus ainda afirmava, olha só, afirmava que, dado esse crescimento, chegaria um momento que a produção de alimentos seria praticamente impensável, porque os continentes, a extensão dos continentes tem limites. Todos os continentes estariam tomados com plantações e não daria conta mais de produzir alimentos para todo mundo. Essa é a teoria, o básico da teoria de Malthus. Mas onde ele errou? Bom, olha, 1798, Malthus estava ali vivendo o primeiro início ali da primeira revolução industrial. Ele se baseou em apenas uma comunidade rural ali na Europa, de uma condição ali muito europeia. E ele não previu o desenvolvimento do capitalismo. Ele não previu o desenvolvimento das revoluções industriais e dos meios de produção. Como? Quanto mais se produzia, mais tinha que se produzir com menos mão de obra humana e com mais tecnologia e em maior quantidade. Então, a produção de alimentos saltou, tá? Saltou ao longo dos anos e não houve também esse boom populacional que ele previa. Por quê? Porque a mudança do êxodo rural, com o êxodo rural, as pessoas vindo para as cidades, havia uma mudança de padrão que ele não havia observado, que no campo as pessoas tinham mais filhos, era normal que no campo as pessoas tinham mais filhos, mas na cidade, devido ao advento da industrialização, o trabalho, a inserção da mulher no mercado de trabalho, tudo isso vai mudar consideravelmente as políticas, tá? As políticas em torno da família, ou seja, as pessoas passaram a ter menos filhos. Isso foi verificado nos países onde a industrialização foi dando início. A taxa de filhos por mulher foi caindo gradativamente, em alguns países muito rápido.
Então, Malthus não previu essa mudança de comportamento exercida principalmente pelo capital, tá? E aí a população não teve aquele boom que ele esperava. E os neomalthusianos? Quem são esses caras que já viram que a teoria de Malthus não tinha se concretizado e surgiu os neomalthusianos? Como assim, professor? Bom, os neomalthusianos surgem ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, junto com os reformistas. O que os neomalthusianos diziam? Olha, houve uma conferência em 1945, a Conferência de São Francisco, onde os países se reuniram, grande parte dos países do mundo se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, para discutir. Precisamos resolver o problema para que não ocorram mais guerras no mundo afora. Havia um consenso entre todos, precisamos diminuir as desigualdades econômicas e sociais e assim por diante, porque as desigualdades geram conflitos. Mas aí, os neomalthusianos surge essa nova ideia aqui. O que os neomalthusianos dizem? Olha, os países não desenvolvidos, principalmente na Ásia, na África e América Latina, possuem um contingente populacional muito grande e uma população jovem muito grande, o que vai atrapalhar, os investimentos em infraestrutura, porque boa parte dos recursos daqueles países vão ter que ser destinados a questões sociais, como saúde, educação, moradia. Então, deve haver, tá, um controle da taxa de natalidade nesses países. Eles pregavam um controle mesmo de taxas de natalidade. E com essas ideias dos neomalthusianos, por exemplo, na Índia e na Colômbia, foram empregados programas de esterilização em massa de populações pobres, de populações mais pobres desses dois países. Com as críticas a esses neomalthusianos, foi se percebendo também, os diversos autores estudando o caso, que essa teoria e esse mecanismo acabava favorecendo governos autoritários a extinguir populações que eram contrárias ao seu governo ou raças e etnias diferentes ou minorias. Então essa teoria neomalthusiana ela foi muito criticada, é criticada até hoje. E aí nós temos os reformistas que surgiram ali num contexto para fazer frente aos neomalthusianos. Eles diziam, opa, pera lá, o problema das grandes populações, esses booms populacionais em países não desenvolvidos, principalmente na África, na América Latina, se dá não por causa, tá? Não por causa apenas do número de filhos. O número de filhos por casal ou por família não é o problema. O problema é a falta de investimentos sociais em educação, em moradia, em saúde. Porque visto que se acontecia mundo afora, onde os países que conseguiram dar boa educação, dar boas condições de vida e investir socialmente, como por exemplo a Coreia do Sul e o Japão. A Coreia do Sul, considerada hoje um país desenvolvido, o Japão no contexto de Segunda Guerra Mundial, sai da Segunda Guerra Mundial destruído, investe em educação e rapidamente se recupera. Então, os reformistas diziam, não. Os investimentos em educação que que diminuem essas taxas de natalidade muito elevadas, tá? E, consequentemente, menor mortalidade infantil, já que as pessoas têm mais acesso à educação, mais acesso à qualidade de vida, e aí, então, a expectativa de vida aumenta. E aí vem os ecomalthusianos, olha só, ecomalthusianos, uma nova roupagem dessas duas teorias surgindo no final do século XX com relação às mudanças climáticas, com relação às mudanças no meio ambiente. Os ecomalthusianos dizem que, se não houver um controle da população mundial, os recursos do planeta, que são finitos, deverão faltar para as futuras gerações. Mais uma vez, essa teoria acaba sendo falha porque ela não prevê as mudanças do capital, as mudanças do sistema capitalista, que cada vez mais busca tecnologias e busca se moldar. Karl Marx faz uma crítica a Malthus, dizendo que Malthus não previa que o próprio capital era capaz de controlar a população, já que o capital controla tudo, tá? Tudo de forma a garantir a produção de acordo com a demanda. Então, os ecomalthusianos, neomalthusianos e a teoria malthusiana são nada mais nada menos do que roupagens que foram sendo criadas ao longo da história para tentar explicar o crescimento populacional e a miséria.
Essa teoria aqui neomalthusiana ela era muito bem vista pelos países desenvolvidos naquele momento, tá? Esqueci de falar sobre isso. E os reformistas foi uma teoria defendida pelos países não desenvolvidos, principalmente os países não desenvolvidos, que diziam, olha, a desigualdade não é culpa da natalidade, e sim o contrário. A desigualdade econômica é que faz gerar a alta natalidade, e não o contrário, a alta natalidade gerar desigualdade. Não quer dizer que ter muita gente, o país será pobre. Tá? É a desigualdade econômica, a má distribuição de renda, a corrupção, que faz essa teoria, tá, cair por terra. Olha, mas são discutíveis, né? Claro. E aí nós temos uma última teoria que nós vamos falar de transição demográfica, proposta lá em 1929 por Warren Thompson, tá? E em 1945 ela foi posta em prática, estudando cidades e os países da União Soviética e Estados Unidos. O que é essa teoria da transição demográfica? É defendida 4 fases distintas. Essa teoria aqui é mais um método de observação, tá? De observação de como é o comportamento de uma população de determinada região ao longo do tempo. Que tempo? Bom, o tempo histórico, tá? De industrialização. Vamos lá. Thompson divide aqui, ó, em 4 fases. Na primeira fase, ele diz aqui que essa primeira fase é a fase pré-industrial, onde a sociedade ainda não alcançou o processo de industrialização. Na fase 2, é o processo de industrialização sendo implantado, e na fase 3, o pós-industrialização, e na fase 4, o equilíbrio. Vamos entender aqui melhor. Na fase 1, no processo pré-industrialização, nós temos aqui a seguinte situação. As taxas, olha só, a taxa de natalidade, tá? Natalidade muito elevada, a taxa de natalidade muito elevada, e a taxa de mortalidade também muito elevada, tá? A mortalidade também muito elevada. Como assim? Sociedades onde nós temos principalmente a agricultura, o campo ainda como fonte de renda, não há um processo industrial elevado, não há melhorias no campo da saúde, da educação, tende-se a ter taxas de natalidade muito elevada e de mortalidade também. Com o advento da industrialização, a taxa de mortalidade despenca, e a taxa de natalidade ainda se mantém elevada e vai despencar no final dessa fase. Com isso, o crescimento, olha só, aqui, ó, o crescimento vegetativo, tá? O crescimento vegetativo sofre um elevado, tá, aumento. Por quê? A taxa de mortalidade, cai de uma vez, mas a de natalidade se mantém constante. Nisso nós temos um boom populacional. É a fase em que a população mais cresce, porque a expectativa de vida aumentou, a mortalidade caiu, tá? E o crescimento vegetativo dá aquele salto. Ao passo que na fase 3, no pós-industrial já, essas taxas todas vão caindo. Por quê? Numa sociedade industrial, onde a mulher tem participação na política, na economia, no trabalho, a mulher estuda, a mulher trabalha, tende a ter menos filhos. É só observar. Se você pegar na sua família, se alguém da família lá, os bisavós, os avós, eram pessoas do campo, eles tinham muito mais filhos do que os pais. Por quê? Os pais de vocês. Por quê? Porque os pais vivem, em grande parte, é claro, na cidade. Por essa razão, o número de filhos é menor. Então, essa taxa de natalidade despenca, tá? E o crescimento vegetativo cai junto, tá? E a mortalidade vai se equilibrando. E na fase 4, no pós-industrial, num equilíbrio total, onde o Brasil já se encontra nessa fase, nós vamos ter o quê? Nessa fase final aqui, pós-industrial, onde já está chegando o equilíbrio, nós vamos ter uma queda da taxa de natalidade, um equilíbrio da taxa, de natalidade, mortalidade e uma queda do crescimento vegetativo. Olhando bem aqui todo esse gráfico, olha o comportamento da população. Nós vamos ter aqui, ó, esse comportamento. A população total vai ter esse comportamento, o número de habitantes. Nós vamos ter a queda da taxa de natalidade, a queda da taxa de mortalidade, o aumento do crescimento vegetativo, e então nós vamos ter um aumento da população em todo esse período e depois o equilíbrio dessa população. Pessoal, isso aqui é muito legal de se observar. Todos os países que passaram pelo processo de transição demográfica, de industrialização, passaram por
todas essas fases. O Brasil começou essa fase aqui, ó, a fase 2, a partir de 1930, tá? E foi muito rápido esse processo. Em 1970 nós alcançamos ali o ápice e depois fomos equilibrando o nosso crescimento vegetativo. E, consequentemente, a nossa taxa de habitantes, o nosso número de habitantes foi crescendo e tende a se equilibrar e agora tende a descer gradativamente. Um crescimento bem mais leve nesse momento no Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o curtir e não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até mais!